Só. É, Lembra que a gente falou sobre as fraudes da Polícia Militar de São Paulo, possíveis fraudes, né, que tem armazenado imagens das câmeras corporais e deletado algumas gravações, modificado ali informações de data, de hora, essas informações extraídas da plataforma usada pela Polícia Militar para armazenar as imagens das câmeras corporais dos PMs que indicam a existência de um esquema de manipulação de dados que permite fraudar e deletar essas gravações por meio de usuário anônimo dentro do sistema. E hoje a gente tem o prazer de receber esse que é o repórter que está apurando essa história toda lá da redação de São Paulo do Metrópolis, o Renan Porto. Bom dia, viu, Renan? É sempre um prazer falar contigo. Bom dia, Natália. Prazer falar com você também. É isso, ontem a gente publicou essa matéria que ela fala sobre um caso específico e explica ali todos os mecanismos que foram utilizados para apagar a gravação numa ocorrência da Operação Verão, uma das mais letais da história da Polícia Militar, que resultou na morte de um suspeito em uma circunstância ali um pouco estranha, né? O que a gente sabe é que o Joselito dos Santos Vieira ele foi morto no começo de março, dia 9 de março de 2024, no Morro do José Menino, em Santos. A gente esteve lá na região no ano passado, eu e o repórter William Gonçalves, e conversamos com alguns familiares dele, moradores ali do bairro, que dizem ter testemunhado essa situação e dizem que a versão da polícia não corresponde à realidade, né? A polícia fala que o Joselito teria corrido, apontado uma arma na direção dos policiais, atirado, depois se escondeu numa garagem e, no final das contas, segundo o laudo necroscópico, ele levou 12 tiros, né? É uma versão ali que é um pouco estranha de fato, né? E a gente teve acesso a essas movimentações do sistema Evidence, que é o sistema operado pela Polícia Militar para processar essas imagens das câmeras corporais da empresa Axon. E por meio do sistema a gente pôde ver que uma major ali ligada à cúpula da PM, ela entrou no arquivo do vídeo, fez uma série de alterações, como por exemplo, ela mudou o nome do policial responsável pela filmagem, ela colocou o nome de um usuário anônimo ali, que foi cadastrado na plataforma com um e-mail externo, né, o da corporação, é um e-mail de domínio Gmail, um usuário que se chama usuário de operações. No dia seguinte ela volta para o arquivo, ela faz uma nova alteração, ela altera a data do vídeo, da ocorrência, ela coloca uma data anterior aos fatos, ali quase 3 meses antes, lá para janeiro, 2 meses antes, né? E mais uma vez, no dia seguinte, ela entra no vídeo para, de fato, apertar o botão excluir para acabar com esse registro, né? Essa major, ela é ligada ao coordenador operacional da Polícia Militar, ou então coordenador operacional, que é o Coronel Carvalho. Ele, por algum motivo, estava nessa ocorrência que resultou na morte do Joselito. A gente questionou a Secretaria da Segurança Pública sobre esse motivo, do porquê o coronel, número 3 na hierarquia da corporação, estava numa ocorrência ali, numa incursão, numa comunidade de Santos. A Secretaria disse apenas que, por ser o coordenador operacional, ele participou ali de algumas ações estratégicas, sem dar muitos detalhes do motivo de fato. E sobre toda essa questão, né, a Secretaria disse que isso está sendo apurado, né, sobre toda essa denúncia, isso está sendo apurado numa sindicância interna da Polícia Militar. E ela essa informação que ela passou para a gente, né, depois da publicação da matéria. A Secretaria também não se manifestou e a gente aguarda aí a manifestação das autoridades, tanto da Polícia Militar quanto da Secretaria da Segurança e do Governo de São Paulo em relação a esses fatos trazidos aí pela matéria, né? É isso, eu lembro de ler ontem a sua matéria, Renan, e dizia, né, que essas pessoas todas envolvidas também não falaram, né, e você reforça isso. Agora, claro, quando a gente faz uma matéria dessa, a gente pede e dá o direito de resposta a todo mundo que a gente cita ali, a todo mundo que está sendo possivelmente investigado, quando tem uma investigação, e muitas vezes essas pessoas não falam, e é isso que aconteceu, né. Essa major, por exemplo, também é uma dessas pessoas que não respondeu ao seu chamado, né? É isso, ela não respondeu. Enfim, essa é uma política que a Secretaria da Segurança tem adotado, né, de se manter em silêncio diante de até de alguns questionamentos, né? Às vezes você vai fazer uma matéria, você envia um questionamento, eles preferem esperar a publicação para só então responder, né? Nesse caso eles até tinham respondido antes,
mas depois da publicação eles se mantiveram em silêncio, assim como a Major também, não nos respondeu no WhatsApp, né? E, enfim, a gente fica aí aguardando os desdobramentos, né? E outro fato importante que essa matéria trouxe foi o posicionamento ali, a explicação de dois especialistas, né? Um deles é o ex-PM Bruno Dias, né? Que foi um dos responsáveis por implementar esse sistema das câmeras corporais em São Paulo. Ele foi o responsável por dar treinamento para dezenas, centenas de policiais ali, incluindo oficiais, sobre como operar as câmeras, sobre como operar o sistema, né? E ele afirma categoricamente todos os problemas ali que o sistema tem. Ele deu uma entrevista pra gente, dando detalhes sobre todos os mecanismos que os policiais costumam usar para fraudar ali as câmeras corporais, né? Um deles ali envolve você esperar 3 meses para você colocar a câmera no sistema, na doca de extração, né? Um terminal de extração, porque 3 meses é justamente o prazo para que essas imagens permaneçam ali. Então, assim que você coloca a câmera, a imagem automaticamente é apagada, né? E, enfim, ou várias outras estratégias, como fazer com que a bateria da câmera acabe mais rápido. A gente separou um vídeo aí, não sei se a produção está colhendo um jeito, que é um trecho dessa entrevista com o Bruno Dias, que acho que ele consegue explicar melhor todas essas questões. Além de comprometer também a legitimidade da prova, a conexão daquele vídeo com o fato, da data e da hora, você também não localiza esse vídeo. E essa é a principal forma hoje de pesquisa para você buscar um vídeo. É pela data e pela hora. Mas como o sistema permite alterar, você não consegue mais localizar. Hoje a média de vídeos hoje no sistema é quase 20 milhões de vídeos. Então, como que você vai localizar? Então, você precisa, a gente chama aqui de metadados. Então, esses metadados são totalmente adulteráveis dentro do sistema. Então, você fica totalmente ali sem entender como achar. Existe uma permissão chamada alterar a permissão. Então, isso aconteceu diversas vezes. O policial, ele tem uma permissão, essa permissão de alterar a permissão, ele se colocava como administrador do sistema e dali ele podia fazer o que ele quiser no sistema. Ele corta o que não é importante para ele, ele gera um novo vídeo dentro do sistema, com os mesmos metadados, as mesmas informações, e aí ele pode apagar aquele vídeo que saiu da câmera e permanecer com esse vídeo. Valeu. Renan, essa é uma questão bastante polêmica, especificamente para o governo do Tarcísio de Freitas, né, do governador de São Paulo. Você relembra também essa questão toda na sua matéria, porque é importante contextualizar. O governador, num primeiro momento, defendeu muito, né? Na verdade, não defendia as câmeras exatamente como uma medida tão importante assim. E aí depois ele precisou voltar atrás e passou a defender a importância das câmeras. E mesmo assim a gente vê, você relata essa questão específica de Santos, mas depois disso a gente viu outras situações em que ou a câmera ajudou muito ou a falta dela dificultou nessa investigação de saber exatamente o que aconteceu em algumas situações de mortes, de possíveis execuções vindas por parte da polícia, né? Não, pois é, Natália, com certeza. Essas falas do Tarcísio mais críticas em relação às câmeras corporais aconteceram mais no começo do governo, principalmente durante a campanha eleitoral, onde, enfim, ele deu várias declarações tentando mais forte, imagino que tentando contar mais com o eleitor mais de direita mesmo, né? E ele disse claramente que as câmeras, enfim, fez várias críticas às câmeras corporais, né? Essa mudança de posicionamento só aconteceu depois de quase 2 anos do governo, no final do ano passado, em dezembro, começo de dezembro, quando a Polícia Militar de São Paulo se envolveu em uma série de episódios de violência ali nos meses de outubro e novembro, e ele admitiu pela primeira vez que havia uma crise na Polícia Militar, e admitiu que estava errado em relação às câmeras, né? Foi uma sequência de casos que manchou mesmo, né, o governo. Recentemente nós tivemos a troca do comandante da Polícia Militar, as pessoas atribuem isso como um desdobramento dessa crise que ele admitiu, né? A gente teve um homem jogado de uma ponte, a gente teve, enfim, o caso do estudante de medicina morto pela PM, uma série de casos aí que realmente abalaram a imagem do governo, né?
E como você falou, né, a gente tem vários casos em que as câmeras corporais foram fundamentais assim, para elucidar o que aconteceu, tanto para punir policiais que cometeram atos ali, irregularidades. A gente teve recentemente um caso em Paraisópolis, onde é uma cena assim, absurda, realmente chocante. Os policiais entram no quarto em que tem vários suspeitos, um deles está tá rendido com as mãos para cima, o policial dá 3 tiros, assim... o cara estava totalmente rendido, não oferecia nenhum risco, né? Mas também tivemos casos em que as câmeras corporais, enfim, ajudaram a entender como os policiais foram mortos, né? A gente teve, por exemplo, em Santos, na própria Operação Verão, um caso em que o soldado Samuel Cosmo, ele fazia uma incursão numa comunidade lá em Santos, no Mangue Seco, ele virou numa viela e a imagem da câmera corporal pôde captar o criminoso dando um tiro nele, um tiro que acho que atingiu o rosto dele, ele morreu algumas horas depois, e esse cara foi preso, né? Ele ficou conhecido como Chip, ele foi preso acho que em Minas Gerais, então, mas acho que é importante mostrar que as câmeras têm esse viés também de proteger os policiais militares em algumas situações, né? Exato, de trazer às claras, né, para os dois lados o que está acontecendo ali. Renan, muito obrigada. Tem mais alguma informação? Eu acho que é isso, Natália. Obrigado, viu? Perfeito. Renan Porto, nosso repórter investigativo da redação de São Paulo. Sim, o Metrópolis tem uma redação em São Paulo grandona, cada vez maior, e é por isso que o Renan entrou aqui com a gente para falar sobre essa questão que ele vem apurando das câmeras policiais que podem ter assim essas questões das fraudes, né, de algumas pessoas poderem acessar essas câmeras, essas imagens, depois mudar dados, nome de quem estava envolvido, data e horário. Mas assim, o Renan vai seguir apurando para trazer mais detalhes para a gente ao longo do tempo.